E aí, gente, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre tirar as vendas e se enxergar. Enxergar aquelas áreas que você precisa crescer, aquelas áreas da tua vida, como aprender, como gerar valor, como cuidar das tuas emoções, gerenciar as tuas emoções, é, como se conectar, você ter um relacionamento de verdade com Deus e deixar de ser alguém meramente religioso, alguém que cumpre regras achando que está se relacionando com alguém. Se nem com relacionamentos humanos você ficar vivendo só de regra, você pode dizer que tem relacionamento com aquela pessoa, quanto mais com Deus, né? Então, hoje eu vou falar sobre aprendizado. Vamos direto ao ponto. Aprender. O que é tirar a venda sobre essa área? Eu vivi e eu trabalho já há alguns anos numa instituição onde eu percebo uma coisa. Muitas pessoas, quase todo mundo, sei lá, 90% das pessoas que trabalham ali dentro, não tem como estimar, mas muita gente que trabalha ali dentro, e eu caí nessa estatística, estuda e procura aprender muita coisa para poder entrar ali dentro. Mas depois que entra, o processo começa a se tornar inverso. A pessoa começa a deixar de aprender, começa a achar que já sabe, que já fez o suficiente, que a vida está muito boa já, você não precisa aprender mais nada. Só que a verdade é que na vida a gente precisa continuar aprendendo continuamente. E como é que a gente faz para aprender? Eu não vim aqui para falar hoje para vocês, pegue um livro ou pegue um vídeo, uma videoaula e assista, faça anotações, faça isso ou faça aquilo. Eu vim falar para vocês da coisa mais importante sobre o aprendizado, que é a experiência no erro. Eu estou falando isso para vocês porque foi exatamente o que mais me ajudou a entender esse princípio, o que mais ajudou eu avançar nos projetos que eu estabeleci, nos alvos que eu estabeleci diante de mim. E aí eu tracei projetos e foi exatamente aplicando esse primeiro princípio que eu consegui avançar. E o que é aprender na experiência dos erros e dos acertos? Principalmente você sabendo também pegar isso de outras pessoas, você aceitar viver as suas próprias experiências para você aprender, mas também você pegar a experiência de outras pessoas para crescer, para aprender. Um exemplo que eu dou foi exatamente nessa instituição. Eu trabalho no judiciário e eu fiz vários concursos públicos. No ano de 2008, eu me formei na faculdade de Direito, já tinha me formado na faculdade de Ciências Sociais um pouco antes, e no começo do ano de 2008 eu pensei comigo mesmo, eu vou fazer esse negócio de concurso aí. E eu comecei a olhar, eu já vinha olhando desde o final do ano anterior, conversando com muita gente. Eu comecei a conversar com quem estava fazendo aquilo, com gente que já tinha passado, com gente que não tinha passado, com gente que tinha dificuldade. E o que eu comecei a triar, fazer uma triagem naquilo dali? Foi perceber as pessoas que tinham maiores êxitos, pessoas que tinham já alcançado o êxito, até aqueles que já tinham alcançado algumas vezes o êxito naquela área. E eu começar a perceber o que eles fizeram. Não o que eles fizeram de dizer, eles assistiram não sei quantas horas de aula, ou leram não sei quantos livros. Mas eu comecei a parar para prestar atenção na atitude da pessoa, na maneira como ela se dedicava, porque às vezes aquela pessoa ela podia ter uma facilidade maior em assistir um vídeo, por exemplo, como esse aqui do YouTube, e eu, por exemplo, durante muito tempo, pelo menos nessa área para concurso, tinha uma facilidade maior em estudar por livros. E aí era uma questão particular minha que eu precisava aprender sobre como eu aprendia. E essa questão do aprendizado com a experiência é muito séria, porque a gente precisa aprender com as nossas experiências, com os nossos erros. Na verdade, a gente só consegue fixar o aprendizado com os nossos erros, quando a gente erra em alguma coisa. Eu não estou dizendo você ficar cometendo aquele erro grotesco que você já sabe que não dá em nada na tua vida, e aí você vai e começa a fazer coisas que não tem o menor sentido e que não vão te trazer nenhum benefício, e aí você diz, não, mas é toda experiência válida. Não, não é toda experiência válida. Tem muita experiência que é só você comprar o erro dos outros que você já sabe que aquilo não vale a pena e você não precisa fazer aquilo. Mas eu estou falando sobre aprender. E aí o que eu aprendi naquele ano? Eu percebi em pessoas que escreviam até livros sobre o assunto, a importância de você colocar
É uma pressão, por exemplo, no estudo, de você se dedicar, você separar diversas horas para estudar para aquela finalidade do concurso, você ter alvos bem definidos, você não ficar atirando para tudo quanto é lado, mas também você não ficar esperando, eu vou testar na hora certa, que aí naquela hora certa eu vou dar só um tiro, a minha bala de prata eu vou acertar. Não, eu mesmo, o que eu fiz? Vamos lá, vou explicar para vocês. Eu comecei a estudar em janeiro, por exemplo, daquele ano. E eu peguei e falei, eu vou começar a estudar depois de já conversar, de ler, de estudar sobre o que as pessoas estavam fazendo e as pessoas que tinham êxito naquela área, o que elas tinham feito. Eu comecei a modelar. O que é modelar? Eu comecei a fazer uma cópia, mas não uma cópia. Eu pegava aquilo que elas faziam e aplicava à minha própria realidade. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, eu percebi, eu consigo estudar quantas horas por dia? Eu consigo estudar 12 horas por dia. Beleza. Comecei a estudar 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, estudava mais algumas horas no sábado. Comecei a perceber que eles falavam, estude determinada coisa, perceba como tal coisa vai acontecer, faça a gestão das tuas emoções, do teu tempo. E tudo aquilo que eu via, pessoas com êxito, professores de cursinhos, por exemplo, falando, e eu percebia que aquilo dali era válido, aquilo dali é uma pessoa que tinha sucesso naquela área, eu ia pegando aquilo, porque é uma pessoa que ela desenvolveu, ela tinha autoridade para falar sobre aquele assunto. E a pessoa tinha um resultado que eu queria ter. E foi justamente onde eu comecei a aplicar, e num período de 5 meses. Eu fiz, eu acho que em torno de uns 15 concursos, mas eu fui aprovado em 2 e fui chamado nesses 2 e optei por um deles. Mas por que eu dei isso? Eu só dei como exemplo para você entender que a questão do aprendizado é muito mais importante do que você, eu quero uma técnica super rápida de aprender as coisas. Aprender não é só você ter conhecimento teórico, não é só você pegar e alguém te perguntar quanto é 1 mais 1 e você dizer, é 2. Isso daí é conhecimento teórico. É importante? Tem a sua validade? Tem sua validade. Mas é muito mais importante você entender que aprender é algo muito mais profundo. Você aprende a se relacionar com pessoas, por exemplo. Estou falando aqui de você comprar, de você aprender com a experiência de outras pessoas. Só que você precisa saber se relacionar com pessoas para poder pegar essa conexão. Se você souber se conectar com pessoas, ter relacionamento, se relacionar, você vai conseguir se aproximar de pessoas que vão te passar ensinamentos que você não vai precisar ficar testando, tendo talvez 1 ano de experiência, e você conectado a essas pessoas, talvez você gaste muito menos tempo, você gaste 6 meses, a metade do tempo, ou menos ainda. Ou seja, aprenda da seguinte forma, aprenda com as pessoas, aprenda com aqueles que têm os resultados que você quer ter, seja na área de relacionamento, às vezes é o relacionamento amoroso, às vezes é na área profissional, na área pessoal, de gestão de emoções. Veja o que essas pessoas estão fazendo e aprenda com essas pessoas. E procure olhar para as suas próprias experiências e aprender com os seus erros. Poxa, o que eu fiz de errado? Como eu sei que eu fiz algo de errado? Eu olho para o fruto. Jesus ele falou algo muito sério e que eu consegui entender só nesse ano a profundidade disso, quando ele fala que a gente conhece uma árvore pelo seu fruto. Muitas vezes eu interpretava isso como se ele estivesse dizendo que a gente saberia se alguém é alguém que caminha com ele, que é amigo dele ou não, pelos seus frutos. Mas o que ele estava falando era muito mais profundo. O que eu percebi é que ele estava dizendo assim, tudo que você fizer na vida, você vai descobrir a origem daquela semente, o que aquela semente é, só quando der o fruto. Ou seja, se a profissão, os relacionamentos, as decisões que você tomou, você vai conhecer a natureza dela a partir do fruto. E aí você vai olhar o fruto e vai ver, não era esse fruto que eu queria. Então eu tenho que mudar aqui no meu processo anterior, nas minhas atitudes anteriores, eu tenho que mudar alguma coisa. Ou seja, eu fiz algo errado, porque eu queria um determinado resultado e eu não tive aquele resultado. Só que aí a gente aprende com o erro. A gente aprende com esses testes que a gente faz. Pegue esse tema, pegue o ponto central aqui que eu estou colocando para você e pense sobre isso nesse dia. Procure pensar aonde que você está errando no teu aprendizado. E como eu acabei de falar aqui, que Jesus falou sobre o resultado,
é muito importante a gente entender que Deus ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça, e a gente precisa ser proativo nesse processo de aprendizado. Não que a gente vá ser proativo em relação a Deus, porque na verdade ele sempre está muitos passos antes da gente. Mas ele chama a gente a ser proativo com relação à realidade, com relação às circunstâncias à nossa volta, com a condição de vida à nossa volta. E condição de vida é o quê? A própria pandemia. Muitas pessoas olham essa pandemia aí que está acontecendo para falar, posicionar a gente no tempo que a gente está vivendo, e a pessoa olha e diz assim, não, mas a condição está muito ruim, esse não é o tempo de fazer nada novo, de aprender nada novo, é um tempo de eu ficar aqui isolado na minha casa. Mas isso é uma grande mentira, porque Deus não te colocou nesse mundo para você ficar escondido numa toca, numa caverna. Você foi criado por Deus para ser imagem e semelhança dele, e você tem capacidades maravilhosas. É só você olhar tudo que o homem já conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Não que ele tenha criado algo, porque Deus é que criou todas as coisas. Mas o homem vai adaptando, ele vai olhando para a natureza, ele vai olhando para a realidade e vai adaptando, vai corrigindo, vai melhorando. Pense nisso, aplique isso na tua vida, procure aprender mais. Se você é uma pessoa que não tem hábito de leitura também, desenvolva o hábito de leitura. O hábito de leitura é importante também. Se você é uma pessoa que não procura instrução, fazer cursos, treinamentos, você acha muito caro investir, entenda que quando você paga um treinamento, você ou compra um livro, você não está dando dinheiro para aquela pessoa, para o escritor do livro, ou para aquela pessoa que está ministrando aquele treinamento para você. Você está investindo na tua própria vida, você está investindo para você aprender mais, para você ter mais ferramentas na hora de praticar. Não quer dizer que você não vai errar, você provavelmente vai cometer muitos erros. E eu vivi isso ao longo da minha vida como pai, como profissional, como marido, como filho, mas a questão é você ir ajustando, balanceando e corrigindo os erros que você foi cometendo na tua vida e substituindo isso. E indo em busca dos resultados que você espera. E que os resultados que Deus falou que quer que você viva eles também. Mas você precisa participar dessa realidade. Muita gente pede para Deus algo, mas fica esperando que Deus vai descer de uma forma sobrenatural, de uma forma assim mística, fantástica, cheia de luz, e vai trazer para ela aquilo que ela está pedindo. Pede um emprego e fica dentro de casa, pede uma oportunidade e não se conecta com nenhuma pessoa, não fala com ninguém, fica parado, não grava nenhum vídeo como esse aqui para o YouTube, e aí fica em casa esperando, quando será que a oportunidade vai chegar? Eu lembro para finalizar, eu lembro do que aconteceu com o apóstolo Pedro, com Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. Talvez você não acredite nessa história, você acha que é só um mito, mas isso daí é uma coisa que você precisa aprender mais também, só mostra o quanto você precisa aprender. E quando Jesus está andando sobre as águas, Pedro fala para Jesus, mestre, eu quero ir encontrar você aí, eu quero andar sobre as águas também. E aí Jesus fala, então venha. O que Pedro precisou fazer? Ele precisou colocar o pé sobre a água. Jesus não foi até o barco e puxou ele pela mão e trouxe ele. Não, ele falou, venha. E Pedro teve a coragem, teve a firmeza de botar o pé na água e começar a andar. Mas aí ele se errou. Como é que ele errou? Ele deixou de prestar atenção naquilo que importava e passou a prestar atenção no vento e ficou com medo e começou a afundar. E aí ele pediu, Jesus, me ajuda. Aí Jesus foi, ajudou ele, levantou ele e eles voltaram para o barco. Ou seja, ele cometeu o erro, mas depois ele levantou, ele buscou corrigir aquele erro que ele estava fazendo. E ele agiu. Ele pediu para Deus, Deus agiu naquela situação, abençoou ele, mas ele teve uma atitude. Por isso que eu falo para você hoje, no aprendizado, a tua atitude em querer aprender, em colocar alvos. O que eu quero aprender hoje? Uma nova profissão, eu quero aprender a me relacionar com pessoas. Você sabia que existem cursos que ensinam, que treinam você em vários aspectos para você aprender a se relacionar melhor com outras pessoas, a fazer conexões com outras pessoas? Então o que você está esperando? Vá lá, cai para dentro disso, começa a buscar as áreas que você mais queima no teu coração, que mais você ama, que você gosta de fazer aquilo, e procure aprender mais sobre essa coisa. Eu tenho certeza que falta muita coisa ainda para você aprender nessa área. É isso aí.
Até amanhã, Deus te abençoe e amanhã eu vou estar falando para vocês sobre a gestão das emoções. Aquele abraço e fiquem com Deus.